Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ambientes em tempo de execução. Os nossos objetivos de hoje são revisar como a memória é organizada durante a execução de um programa, compreender o funcionamento da pilha de controle de subrotinas e conhecer os algoritmos básicos para o gerenciamento da memória dinâmica. A leitura recomendada é do livro Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas, e a leitura complementar são algumas outras seções do capítulo 7 desse mesmo livro e também do livro Construindo Compiladores. Nós vimos no início da disciplina, enquanto projetistas de compiladores, enquanto desenvolvedores de compiladores, nós construímos pontes entre as pessoas e as máquinas. E essas pontes elas servem para aumentar a produtividade dos programadores. Então, lembrando que nós temos de um lado os engenheiros de software que querem mais expressividade, eles querem linguagens mais fáceis de usar, linguagens com mais recursos, cujos programas gerados por essas linguagens façam mais coisas com menos linhas de código, ou seja, executem mais tarefas com menos trabalho de programação. E do outro lado nós temos os engenheiros de hardware que querem eficiência. Eles querem desenvolver circuitos, processadores que executem os programas o mais rapidamente possível. Só porque o conjunto de instruções que esses processadores podem executar ele é muito diferente, ele é muito mais restrito do que o conjunto de instruções que as linguagens que os engenheiros de software usam possuem. E é justamente nesse meio que se encaixa o compilador, que vai fazer a tradução do código gerado nas linguagens de alto nível, com alta expressividade, para o código gerado, para o código que vai ser executado pelo processador, um código de baixo nível. Para isso, então, o compilador, como eu comentei, precisa implementar essas abstrações, por exemplo, tipos de dados, a questão de conversão automática de tipos, operadores, sobrecargas de operadores, passagem de parâmetros, fluxo de controle. Tudo isso são recursos básicos de qualquer linguagem de programação, mas são recursos que não são implementados diretamente pela linguagem de programação de código de máquina. Então, por isso que o compilador vai precisar gerar um código que vai ser executado lá pelo hardware de uma maneira eficiente, e esse código tem que ser semanticamente equivalente ao código-fonte. Só porque a interação com o hardware ela não é feita apenas ou diretamente pelo programa gerado pelo compilador. Existe aí uma mediação do sistema operacional. Então, por isso, compilador e sistema operacional eles têm que estar cooperando, eles têm que estar sintonizados para que todos esses recursos das linguagens de alto nível sejam suportados pelo processador, pela arquitetura da máquina, pelo hardware, vamos dizer assim. Então, para que isso seja possível, o compilador ele gerencia o que nós chamamos de um ambiente em tempo de execução. E ele assume que os seus programas são executados dentro desse ambiente em tempo de execução. Então, assim, de uma maneira bem resumida, o compilador ele organiza os dados de uma forma e ele assume, ele entende que os dados que os seus programas são executados pelo computador, pelo processador, a partir daquela organização que ele criou. E esse ambiente ele vai tratar algumas questões como o layout, a alocação dos endereços de memória, onde que estão armazenadas as variáveis, em que posição de memória está armazenada uma variável estática, em que posição de memória está armazenada uma variável dinâmica, em que posição de memória está armazenada uma determinada instrução do meu programa, para que na hora que eu vou fazer um desvio, por exemplo, de uma estrutura de seleção, de repetição, ou a chamada de uma função, para ele saber para onde ele tem que desviar, que instrução ele tem que executar. A questão da ligação entre os parâmetros, que parâmetros precisam ser passados para uma determinada função. Então, tudo isso o compilador ele organiza dentro desse ambiente em tempo de execução. Esse ambiente em tempo de execução ele divide-se então em 4 partes. Aqui em cima nós vimos a parte de código. Aqui vão estar as linhas de código do nosso programa, certo? Já representadas em código de máquina ou em código de montagem, assembly. Então, aqui em cima ficam as linhas de código, o if, os elses, os whiles, todos aqueles comandos, as operações aritméticas, as operações lógicas,
tudo aquilo, depois de ser traduzido para código de 3 endereços e de ser traduzido para código de máquina, vai ser armazenado aqui, uma instrução depois da outra. É importante notar que esse compartimento, vamos dizer assim, que armazena o código, ele tem tamanho fixo, porque o tamanho do código do programa não muda durante a sua execução. Então ele sabe exatamente em que endereço de memória começa, que a gente atribui aqui um endereço lógico 0, e pela quantidade de instruções, em que endereço de memória vai ficar a última instrução. Depois dessa área vem a parte aqui que está denominada de estático. Aqui no estático estão as variáveis globais estáticas, ou seja, aquelas variáveis que, quando o compilador lê o código-fonte, ele já sabe o quanto de memória ele vai precisar para aquelas variáveis, e ele sabe que aquelas variáveis vão estar disponíveis ou devem estar disponíveis durante toda a execução. Então, da mesma forma que esse bloco do código, o bloco do estático também não muda de tamanho. Ele vai começar na posição de memória subsequente ao final do código. Então, vamos imaginar que a última instrução de código aqui ocupou o byte 1500. Então, aqui no byte 1501, nós vamos ter a primeira variável estática e global. E todas essas variáveis vão sendo colocadas uma do lado da outra. O compilador sabe, um char, por exemplo, ocupa um byte. Então, ele vai reservar um byte para uma variável char, né, caso ela seja estática e global. Um número inteiro, 4 bytes. Então, ele vai deixar 4 bytes para isso. E aí, no final da compilação, ele já sabe quantos bytes ele vai precisar para essas variáveis, e aí ele vai montar esse espaço que também não vai ter o seu tamanho modificado durante a execução. Depois disso, nós temos a área do heap. O heap é onde são armazenadas as variáveis dinâmicas. Então, todos os ponteiros, né, todas as variáveis, os objetos que nós instanciamos com o comando new, né, em linguagens como C++ e Java, que são bastante comuns, elas são armazenadas aqui dentro do heap. Então, se eu tenho lá a declaração de um vetor, por exemplo, no nosso programa, e aí a hora que eu instancio esse vetor, durante a compilação do programa, eu não sei se o vetor vai ter 100 posições ou vai ter 1000 posições. O usuário vai determinar isso. Então, na hora que o usuário diz que ele quer um vetor de 100 posições, esse vetor é instanciado aqui no heap e o seu endereço, então, é armazenado na variável, né, no ponteiro correspondente. Então, essa posição, essa partição heap, ela começa vazia e à medida que nós vamos instanciando variáveis, nós vamos preenchendo esse compartimento do heap de cima para baixo. Da mesma forma, a hora que dados deixam de ser utilizados e são retirados da memória, seja comandos do próprio programador, né, em linguagem como C++, que não tem coleta automática, ou seja, pelo coletor de lixo em linguagens como Java, isso quer dizer o quê? Que esses dados foram retirados aqui do heap. Aqui embaixo nós temos o último compartimento, que é o compartimento de pilha. O compartimento de pilha ele serve para controlar qual é a função que está sendo executada e armazenar dados, né, quando eu estou executando várias funções. Então, uma função chama outra função, que chama outra função. É a pilha que faz esse controle de para onde eu devo retornar ao final de cada uma das funções. A pilha ela cresce de baixo para cima, ou seja, a primeira função executada vai ser armazenada bem aqui no final. E depois, quando outras funções vão sendo chamadas, elas vão subindo, vão sendo colocadas no topo da pilha e vão subindo. O porquê disso? Porque aí o heap e a pilha pode compartilhar o que está representado aqui com esse termo de memória livre. Se a pilha é pequenininha, tem poucas coisas na pilha, o heap pode crescer até aqui embaixo. Se o heap é pequeno, mas eu tenho um procedimento recursivo, por exemplo, a pilha pode ocupar mais espaço. Por isso que o heap e a pilha eles crescem em sentidos contrários. Bom, como eu comentei antes, o compilador ele gera o seu código nesse ambiente de tempo de execução. Mas não é isso aqui que é executado diretamente na memória do computador. Se a gente olhar aqui em cima nessa figura, nós temos a visão do compilador. O que o compilador enxerga? Cada programa que ele compila, que ele gera um código, ele enxerga um conjunto de dados aqui em cima, né? Nós temos 4, é o que nós chamamos de ambiente em tempo de execução.
Cada ambiente em tempo de execução tem o seu código, tem a área para os dados estáticos, a área do RIP e a área da pilha. Então, para o compilador é isso que ele enxerga. Aqui do lado nós temos a visão do sistema operacional. Ó. O sistema operacional é quem faz a ligação. O sistema operacional ele enxerga o ambiente em tempo de execução gerado pelo compilador e ele faz a tradução dos endereços lógicos aqui em cima, certo? Endereço lógico é o endereço gerado pelo compilador para o endereço físico que está lá na memória do computador. Vamos imaginar que aqui nesse primeiro processo, na primeira linha de código, nós temos uma instrução do tipo x é igual a mais b. Vamos supor que a e b sejam variáveis estáticas e sejam variáveis globais. Então, elas vão estar armazenadas aqui nesse bloco estático. Vamos imaginar que o nosso código do primeiro programa ocupou a posição da posição 0 à posição 1000. Então, aqui na posição 1001 vai estar a primeira variável estática, a variável a. Quando eu vou fazer a soma, quando eu quero somar o a, na verdade, lá no nosso programa eu estou mandando somar o a, mas no código gerado ele tem que saber que o a está aqui na posição 1001. Só porque a gente sabe que lá na memória do computador esse dado não vai estar na posição 1001. Percebam aqui por essas setinhas, ó, que eles não ficam de uma maneira sequencial e que, inclusive, o sistema operacional mistura dados de diferentes processos na memória. Bom, quando o código está sendo executado, que ele chega na posição 1001, aqui no ambiente de execução, que manda somar o dado da posição 1001, aqui no ambiente de execução, lá na posição 1001, vai estar o valor da variável a. Só que o sistema operacional vai justamente fazer essa tradução e dizer que a posição 1001 está guardada na posição x aqui de memória. Então, o sistema operacional é quem enxerga as duas coisas. E o hardware aqui embaixo ele não tem mais nenhuma relação com o que foi gerado pelo compilador. Ele enxerga apenas o hardware, né? Por isso que o sistema operacional é fundamental, né, neste processo aqui de integração, vamos dizer assim, do que foi gerado pelo compilador com o que é executado pelo hardware. Aqui só algumas considerações, né, que vocês já devem ter visto em sistemas operacionais, mas para a gente relembrar. Primeiro, que o endereçamento é feito sempre em blocos de bytes contíguos. O que quer dizer isso? Se eu tenho um dado que ocupa vários bytes, eu não preciso, todos esses bytes estão armazenados um do lado do outro. E seguindo ali na segunda observação, né, que os objetos multibytes eles são armazenados em sequência e recebem o endereço do primeiro byte. Então, naquele exemplo que eu dei, vamos supor que o a fosse um número inteiro. Um número inteiro, na maioria das linguagens, ocupa 4 bytes. Então, ele vai ficar, se ele iniciou o seu armazenamento na posição 1001, então ele vai estar armazenado na posição 1001, 1002, 1003 e 1004. Mas o compilador, o sistema operacional, só precisam saber que é um número inteiro e que começa na 1001, certo? Eu só vou armazenar o endereço do primeiro byte. Por quê? Porque como ele sabe que é um número inteiro, ele sabe que precisa de 4 bytes. Então, ele vai pegar da 1001, 1002, 1003 e 1004. Eu não preciso armazenar os endereços dos outros bytes. Bom, relembrando um pouquinho também de alocação estática e dinâmica, né? A alocação estática é aquela alocação que pode ser feita pelo compilador analisando apenas o código-fonte do nosso programa e não precisa esperar ele ser executado. Então, são as variáveis globais. Por quê? Porque eu sei que variável global precisa estar na memória durante a execução de todo o programa, certo? E são as variáveis estáticas, porque eu já sei de antemão qual é o tamanho que elas vão ocupar na memória. Então, por isso que toda variável global e estática fica armazenada naquele bloco estático que não muda o seu tamanho ao longo da execução. E nós temos também a alocação dinâmica, que é aquele tipo de alocação que eu só vou saber exatamente o tamanho da memória que eu vou precisar durante a execução do programa. E aqui nós temos duas situações diferentes. Uma é o registro de ativação de funções. Vamos imaginar que nós tenhamos um programa recursivo que calcula o fatorial, né? Um exemplo bem conhecido. Eu só vou saber quantas vezes eu vou chamar aquela função recursivamente no momento em que eu digitar qual é o número que eu quero calcular o fatorial. Então, quando o compilador analisa o código-fonte, ele não vai saber quanto espaço ele tem que deixar na pilha.
Lembrando que a pilha vai servir para guardar o registro de ativação de cada função. Ele só sabe isso a hora que o programa está rodando. Da mesma forma, o exemplo que eu já citei do vetor. Se eu declaro um vetor de inteiros e eu instancio esse vetor de inteiros, passando como parâmetro um número n, que representa o tamanho que o usuário quer, eu só vou saber o tamanho real que esse vetor vai ocupar a hora que o programa está sendo executado. Então, isso é alocação dinâmica. E como a gente viu, os dados da alocação dinâmica ficam armazenados no RIP e na pilha. Então, aqui, lembrando, as duas primeiras partes não mudam de tamanho. Na primeira está o código-fonte, na segunda, variáveis globais e estáticas. A terceira e a quarta parte mudam de tamanho. No RIP estão os dados criados dinamicamente, né, por comandos como alloc, malloc do C, ou new do C++ e do Java. E a pilha, que vai armazenar, cada vez que eu chamo uma função, um registro com os dados daquela função. Falando especificamente sobre a pilha agora, toda vez que um procedimento, uma função, um método, uma subrotina de maneira geral é executada, um registro de ativação é armazenado na pilha. Esse registro ele vai armazenar alguns dados, como variáveis locais, como o valor de retorno, o valor dos parâmetros e assim por diante. Esse registro ele é retirado da pilha quando o procedimento é concluído. Aqui é importante a gente associar com aquilo que vocês já conhecem de programação. A gente aprende lá nas primeiras disciplinas de programação que quando eu tenho um dado, uma variável que é declarada localmente, essa variável só pode ser usada enquanto a função está em execução. A hora que a função encerra, eu perco aquela informação. E aqui está a explicação do porquê isso ocorre. Porque a variável local ela está armazenada dentro do registro de ativação daquela função, que é posto na pilha. E assim que essa função é terminada, o registro é retirado, ou seja, todas as variáveis locais, todos os demais dados daquela função são excluídos da memória. Por isso que a variável local deixa de existir quando a função é encerrada, termina a sua execução. Isso aí serve para quê? Por que eu não fico guardando tudo na memória para poder usar as variáveis locais em outras funções? Basicamente por uma questão de economia de espaço. Porque aí, a hora que uma função terminou, ela libera espaço para que uma outra função, quando outra função for chamada, que ela coloque os dados no mesmo lugar. Isso faz com que eu não tenha um problema de estourar a minha pilha muito rapidamente. Quando eu falo em registro de ativação, certo? Quer dizer que para cada função executada, ou para cada procedimento que eu chamei aqui de vivo, que ele começou a ser executado, mas ainda não terminou, nós vamos guardar um conjunto de dados como este aqui. Esses dados basicamente são dados temporários. Nós vimos lá na geração de código intermediário e na otimização que são geradas várias variáveis temporárias no cálculo das expressões aritméticas. Então, se essas variáveis temporárias só são necessárias dentro da função, elas ficam guardadas dentro do registro de ativação dela. Dados locais, que são as variáveis locais. O estado da máquina salvo. Nós temos que ter em mente que, no final, tudo está sendo executado no processador e nos registradores. Então, quando eu estou executando uma função, os dados que aquela função está usando, elas ficam armazenados nos registradores, porque a gente sabe que o acesso aos registradores é muito mais rápido. Se eu estou numa função e eu chamo outra função, o que vai acontecer? Eu vou precisar guardar nos registradores os dados necessários à nova função. Então, eu preciso salvar que dados estavam nos registradores antes de eu chamar a nova função. Isso vai para o registro de ativação. Por quê? Na hora que eu terminar a execução dessa função e retornar para a função chamadora, eu possa pegar esses dados que estavam aqui e recarregar no registrador, para deixar a função que chamou a nova função no mesmo estado que ela estava antes. Elo de controle e elo de acesso. Aqui são elos para saber para onde eu devo voltar a hora que eu terminei a minha função e para saber também que outros dados eu posso acessar fora do escopo dessa função.
Por fim, aqui os valores retornados, né? A gente calcula o resultado numa função e retorna algum valor, e os parâmetros que essa função está recebendo. Aqui nós temos nesses dois slides um resumo disso que eu acabei de falar, para que vocês possam olhar com mais calma depois. Aqui uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. O que acontece em termos de pilha, né, com os procedimentos recursivos? E por que, eventualmente, nós temos aquele problema de Stack Overflow ou estouro de pilha, né? O que acontece com os nossos programas? Basicamente, nós podemos ver a resposta aqui, ó. Eu peguei uma imagem pronta, né, que mostra a pilha na chamada de um programa recursivo para resolver o fatorial. Aqui foi passado o parâmetro número 10. Então, a gente sabe que no código recursivo, para calcular o fatorial de 10, quando a gente começa, o que a gente faz? 10 vezes o fatorial de n-1, 10 vezes o fatorial de 9. Então, aqui é importante vocês lembrarem lá de recursividade, introdução à programação, que nós ainda não terminamos de calcular o fatorial de 10. A execução da função ficou pendente, nós chamamos o fatorial de 9. Para calcular o fatorial de 9, nós precisamos do de 8. E assim por diante. Percebam que nenhuma dessas funções aqui, ó, ela foi retirada da pilha. Todas estão dependendo da execução de uma função nova que ela chamou para poder terminar. Isso acontece até que a gente chegue em 1. Né? Lembrando lá, nós temos, se o n for igual a 1, então o fatorial é 1. Aí nós começamos a retornar e a desempilhar. Então ele pega o fatorial de 1, multiplica por 2, pega o resultado, multiplica por 3, por 4, até chegar em 10. Então, quando nós temos um procedimento recursivo, o que acontece? Nós chamamos uma outra função, né, que é ela mesma, sem ter terminado a execução da anterior. E aí o registro vai sendo empilhado, né, sendo colocado aqui na pilha. E por que acontece o Stack Overflow? Se eu tentar, por exemplo, calcular o fatorial de um número muito grande, certo? Eu vou ter uma quantidade de registros tão grande na minha memória que possa que não tenha espaço na pilha para guardar aquela informação. Quando o procedimento não é recursivo, isso é mais difícil de acontecer. Porque geralmente, eu tenho o programa principal. O programa principal chama uma função a função A chama B. Mas a B ela vai retornar para A, que depois chama C. É difícil a gente ter um procedimento que chama, sem ter nenhum retorno. Então é mais difícil de ocorrer esse estouro de pilha, porque os procedimentos são empilhados e desempilhados. Esse Stack Overflow é mais comum em procedimentos recursivos. Bom, agora saindo da pilha e falando um pouco do heap. O heap ele vai armazenar, como eu já comentei, todos os dados dinâmicos, certo? E esses dados eles são alocados por um subsistema que nós chamamos de gerenciador de memória. Esse gerenciador de memória ele tem basicamente duas funções. Uma é alocar memória quando o programa precisa. Por exemplo, quando eu dou um new, o gerenciador de memória tem que me dizer onde é que eu posso guardar aquele dado que eu estou instanciando. E ele vai liberar memória também. Ou seja, ele vai retornar esse espaço liberado para que eu possa usar posteriormente. A gente sabe que essa liberação de memória pode ser feita de duas maneiras. Ou manual ou por coleta automática de lixo, dependendo da linguagem. Nós temos algumas dificuldades para implementar o gerenciador de memória. A primeira delas é que as solicitações para alocação de memória, elas possuem tamanhos diferentes. Uma hora eu aloco um vetor com 100 números inteiros, o que vai me ocupar 400 bytes. Outra hora eu aloco um objeto que tem um atributo inteiro, um real, um char, e mais alguma coisa que vai me ocupar, por exemplo, 30 bytes. Então não tem como eu compartimentar essas divisões e saber que no primeiro compartimento eu vou ter um dado, no segundo outro, no terceiro outro, porque esses dados vão ter tamanhos diferentes. Um outro problema é a questão de ordem, de alocação e liberação. Eu aloquei o vetor lá no começo do heap, depois eu aloquei o objeto, depois eu aloquei um segundo vetor depois do objeto. Só que agora, de repente, a primeira coisa que eu vou apagar é o objeto.
daí ficou o primeiro vetor, um buraco no meio e o segundo vetor. Então, tudo isso dificulta o gerenciamento da memória, né? Isso leva à fragmentação, que pode acontecer tanto na memória RAM quanto no disco. Então, para a gente alocar, liberar memória, né? Como eu comentei, isso aí vai gerar muita fragmentação no RIP, ou seja, espaços vazios. Então, nós temos algumas estratégias, certo, que tentam minimizar esse problema da fragmentação. A primeira estratégia é conhecida como First Fit. Ele vai procurar um espaço e assim que ele achar um espaço em que cabe o dado que ele está alocando, ele vai colocar o dado ali. Então, vamos imaginar uma situação. Temos o vetor de 100 posições ocupando ali no início do RIP. Depois nós temos um espaço que tem 50 bytes, certo? Vagos. E depois tem mais algum dado depois. E eu quero alocar um objeto de 30 bytes. Se ele estiver usando o algoritmo First Fit, o que ele vai fazer? A hora que ele achou esses 50 bytes vagos, ele vai colocar os 30 bytes ali, vai alocar o objeto ali. E vai sobrar 20 bytes. Como 20 bytes é pouco, é provável que depois não caibam muitas informações ali e eu vou precisar jogar esses dados lá para frente da memória. E aí a gente vai ter esse problema que aquela memória vai ficar fragmentada. Uma vantagem do First Fit é que ele é um algoritmo bastante rápido, certo? No começo da execução do programa, porque ele já vai colocando os dados onde aparece. O problema é que no final da execução, né, programas que ocupam bastante memória ou que ficam executando continuamente por muito tempo, à medida que a fragmentação aumenta muito, aí o algoritmo começa a ficar lento, porque ele vai ter que buscar os espaços lá do final e até que pode chegar numa situação em que eu preciso de 50 bytes. No final eu tenho 500 bytes vagos, mas esses 500 bytes estão todos distribuídos. 5 num canto, 3 no outro, 10 no outro, e eu não tenho nenhum bloco inteiro de 50 bytes para alocar o objeto que eu quero. E aí vai faltar espaço. Então, resumindo, o algoritmo First Fit não é uma boa estratégia. O Best Fit é um algoritmo que ele vai procurar o menor espaço em que cabe o dado, certo? Então, naquele exemplo que eu comentei com vocês, nós temos 50 bytes vagos ali entre um dado e outro que já estão alocados. Se eu quero alocar 30 bytes, ele não vai colocar nos 50. Ele vai continuar procurando até ele achar um espaço de 30 bytes perfeito. Se ele não achar esse espaço, ele vai procurar um espaço menor, algo com 35 bytes, com 40 bytes, para que a hora que ele aloque aquele espaço, a fragmentação gerada não seja tão grande, certo? Então, essa é a ideia do Best Fit. Ele é um algoritmo um pouco mais lento que o First Fit no início, porque ele vai procurando espaços, né? Ele não simplesmente coloca a hora que ele acha um vago, mas como ele reduz a fragmentação, à medida que o código continua sendo executado, o tempo de execução dos dois ele vai ficando similar e eu não vou ter tantos problemas de fragmentação. Não quer dizer que eu não vá ter, eu vou ter, mas vão ser bem menores do que os gerados pelo First Fit. E o algoritmo Next Fit, ele é um algoritmo um pouquinho diferente desses dois primeiros aqui, em que ele vai buscar sempre colocar o dado próximo do último espaço ocupado. Não importa se o tamanho é grande ou pequeno. O porquê disso? Existe uma característica dos programas que chama-se localidade, certo? Então, se os dados foram usados próximos ali no programa, a tendência é que eles continuem sendo usados de uma maneira bastante intensa, certo? Em conjunto. Então, se eu aloquei um dado agora e aloquei um dado depois, na sequência, é muito provável, né, o que eu estou querendo dizer? Que é muito provável que na hora que eu use, eu vá usar esses dois dados juntos. Então, se eles estão colocados próximo na memória, eu posso aproveitar e fazer uma leitura só, né, o que vai ganhar tempo ali no processo. Certo? Então, essa é a ideia do algoritmo Next Fit. E, como eu comentei com vocês, a tarefa do gerenciador de memória é alocar e desalocar memória. Então, a alocação pode ser feita pelos algoritmos First, Best e Next, né? Atualmente, soluções híbridas, principalmente do algoritmo Best Fit e Next Fit, elas são usadas pela maioria das linguagens.
A questão, então, além da alocação, é de que forma a gente vai liberar. Essa é a segunda tarefa do nosso gerenciador de memória. A gente já comentou também, né, que pode ser liberada manualmente ou automaticamente. A liberação manual de memória, do ponto de vista do compilador, ele é muito mais simples, porque o compilador não se preocupa com isso. Quem se preocupa com isso é o programador. Só que para o programador, isso aí dá um pouquinho de trabalho. Tanto que muitos programadores aí, eles mantêm duas estratégias diferentes, né? Uma é não tirar dados da memória, manter tudo que foi instanciado, deixar aqueles dados lá. Para programas pequenos, isso funciona bem. E tem uma vantagem que eu não corro o risco de uma hora eu estar acessando um dado que não está mais na memória. Que às vezes ocorre, né? A gente elimina um dado da memória e depois, programas um pouquinho mais complexos, sem querer eu tento acessar aquele dado sem lembrar que ele já não estava mais na memória. Só que isso aí pode causar vazamentos de memória, né? O memory leak. Por quê? Porque eu tenho o espaço do heap, ele é um espaço limitado, certo? Aí, se porventura eu estou colocando coisas ali dentro e não estou tirando nada, certo? Aí eu vou estourar essa capacidade aí. E sem contar que o nosso programa pode ficar mais lento. Isso aí, então, acaba sendo inviável em sistemas com execução contínua, né? Um sistema operacional, um servidor web, que ficam rodando direto. Então, é inviável eu ficar instanciando objetos, instanciando dados na memória sem retirar de lá. Então, assim, é uma estratégia que funciona, mas para programas pequenos, para quem está iniciando, né? Programação profissional não dá para fazer assim. Aí, a estratégia 2, que é a correta, é remover os endereços da memória a partir do momento em que ele não é mais usado, que ele não é mais necessário. Então, essa é a solução adequada. Mas, como eu comentei antes, ela é vulnerável a erros. Se eu não tenho ali um controle do meu código bem feito, pode acontecer que eu tente acessar um objeto após a remoção. E aí vai dar aquele erro de um acesso a um ponteiro pendente, né? Dá um erro na execução e vai travar a execução do programa. Então, mas como isso aqui não é uma decisão que a gente tem, né? A linguagem ou tem ou ela não tem a coleta automática de lixo, então quem trabalha com linguagens que não possuem esse recurso tem que usar essa estratégia 2 aqui, tomando cuidado para evitar esses erros de lógica. Bom, e existe a liberação automática de memória, né, também conhecida como coleta de lixo. Qual é a ideia disso? Eu vou transformar de uma maneira automática em áreas de dados em áreas livres, né, aquelas áreas que estão com dados que não podem ser mais acessados pelo programa. Embora o Java tenha sido a primeira, não a primeira, mas a linguagem que difundiu bastante a coleta automática de lixo, né, que tornou-a famosa, mas essas ideias já são bem antigas, já vêm do Lisp, do Prolog, do Smalltalk, né, linguagens bem mais antigas que já possuíam coleta automática de lixo. A ideia básica aqui o que é? Que a partir do tipo de um objeto, certo, a gente consegue saber o seu tamanho, ou seja, quanto ele ocupa de memória, e se ele aponta para outros objetos. E a partir desse fato, se ele aponta ou não para outros objetos, nós conseguimos saber que objetos podem ser apontados ou alcançáveis pelo programa, certo? Para ser mantidos na memória, e aqueles que não podem ser mais alcançados pelo programa podem ser eliminados pelo coletor. Quando a gente faz um coletor de lixo, nós temos algumas métricas que nós temos que analisar. A gente tem que ver o tempo de execução do coletor, ele não pode ser muito lento, certo? Ele não pode atrasar a execução do meu programa. O uso do espaço, então ele tem que evitar ao máximo a fragmentação. Um bom coletor de lixo ele reduz a fragmentação. Ele minimiza o tempo de pausa também. O que quer dizer isso? De vez em quando ele vai parar a execução do programa para fazer a limpeza. Esse tempo de pausa não pode ser muito alto, ou seja, tem que ser de uma maneira que o usuário não perceba que ele está coletando aquele lixo ali. E ele tem que também tentar trabalhar com a localidade do programa. O que é isso? Ele tem que posicionar os dados na memória da melhor forma possível para que a execução do nosso programa seja mais rápida. É aquela ideia que eu comentei antes.
se dois dados foram instanciados na sequência, muito provavelmente eles vão ser utilizados juntos também. Então, se eu deixo eles próximos na memória, eu vou agilizar a execução do nosso programa. Para a gente entender como funciona a coleta de lixo, nós temos que entender o conceito de alcançabilidade. O que é alcançabilidade? São os dados que podem ser alcançáveis, certo? Pelo programa, ou seja, são os dados na memória que podem ser acessados pelas instruções do nosso programa, certo? Todos os dados do que nós chamamos de conjunto raiz, eles são alcançáveis. O que são dados do conjunto raiz? São as variáveis estáticas. São aquelas variáveis que estão lá na posição do estático, né, dentro do nosso ambiente em tempo de execução, que podem ser desde variáveis simples, inteiro, real, caractere, ou ponteiros para outras variáveis. Então, o ponteiro, o endereço, é uma variável estática também, e ele faz parte do conjunto raiz. E além do conjunto raiz, os outros objetos que são alcançáveis pelo programa são aqueles que podem ser alcançados a partir do conjunto raiz. De que forma isso? Por alocações de objeto. Então, quando eu aloco um objeto no heap, eu vou ter lá no meu estático um endereço que aponta para ele. Então, o endereço, o ponteiro que está no estático, faz parte do conjunto raiz. E ele me leva para um objeto que está lá no heap. Então, os dois são alcançáveis. Além das alocações de objeto, que são a forma mais simples da gente entender isso aí, passagem de parâmetros, atribuição, né, de endereços entre variáveis, valores de retorno de função, término de procedimento, tudo isso faz com que os objetos sejam alcançáveis ou deixem de ser alcançáveis. Nós temos basicamente duas abordagens para determinar quais objetos são alcançáveis ou não são alcançáveis. O porquê isso é importante? Porque se eles não forem alcançáveis, eu tiro eles da memória. Essa é a função do coletor de lixo, ver quem não pode mais ser alcançado para eliminar aquele dado da memória. Uma abordagem é a contagem de referência, certo? Nós vamos contando quantas referências diferentes ou de quantos caminhos diferentes eu posso chegar num objeto. Quando aquele valor for zero, quer dizer que eu não tenho como chegar nele, ele ficou inalcançável, então eu posso tirar da memória. E a outra abordagem é por rastreamento. Então, eu não fico contando um por um. Em alguns momentos eu faço uma pesquisa, certo? Faço esse rastreamento e eu marco quem é alcançável ou não, e quem não for alcançável vai ser retirado da memória. Bom, contagem de referência, ele é bastante simples. Quando eu crio um objeto, eu dei um new e eu coloquei esse objeto lá no heap, seto o contador dele para 1. Quer dizer, eu tenho uma referência, eu tenho uma variável, um ponteiro, né, um endereço que aponta para aquele objeto. Se eu passei aquilo ali por parâmetro, eu somo mais 1. Se eu passei aquele endereço por parâmetro, por que mais 1? Porque agora eu tenho duas formas de chegar no objeto. O seu ponteiro original, né, a variável original que ele foi instanciada, e a variável que recebeu aquele mesmo endereço por parâmetro. Então, eu tenho duas formas de chegar nele. Quando eu tenho uma atribuição do tipo U recebe V, isso quer dizer o quê? O endereço que estava em V é armazenado em U. Então, o objeto que era apontado por V, agora está sendo apontado tanto por U quanto por V. Por isso que eu somo 1 no objeto apontado por V e decremento 1 no objeto apontado por U. Esse U apontava para algum lugar, agora ele deixou de apontar para aquele lugar. Por isso que eu vou decrementar 1. Se acaba um procedimento, né, se acaba uma função, eu vou decrementar 1 em todo o objeto que é referenciado por uma variável local. Por quê? Porque as variáveis locais deixaram de existir, então elas não apontam mais para ele. Quando eu elimino um objeto, né, então, quando aquele objeto eu uso algum comando nas linguagens que permite isso, eu vou dar menos 1 em todos os objetos apontados por ele. Por quê? Porque vamos imaginar que eu tenho um objeto e esse objeto tem como atributo alguns outros objetos que ele aponta. A hora que eu tirei aquele objeto maior, quer dizer que todos aqueles ponteiros para os objetos que estavam vinculados aos seus atributos deixaram de existir também.
E lá no final, qual é a lógica? Sempre que eu tenho algum objeto que o contador é 0, eu tiro ele da memória. Certo? Então, criou o objeto 1. Aí a gente vai somando e subtraindo, dependendo do que é feito com esse objeto, como eu comentei nos exemplos anteriores. Se em algum momento ele chegar em 0, quer dizer que ninguém mais aponta para ele. Aquele objeto ficou inalcançável e, portanto, pode ser retirado da memória. Vantagens dessa abordagem por contagem de referência. Primeiro que a coleta é imediata, certo? Porque a hora que chegou, que deu 0, ninguém mais aponta, eu já tiro da memória. Eu não preciso esperar. Eu tenho um custo grande, porque eu preciso fazer várias continhas. Cada vez que eu passo por parâmetro, eu tenho que incrementar, eu tenho que decrementar referências. Cada atribuição eu tenho que incrementar e decrementar os contadores dos objetos. Então isso gasta tempo. Só porque isso é feito aos poucos, certo? Então eu não tenho aquelas paradas repentinas. Algumas desvantagens desta abordagem. Primeiro, eu tenho que fazer muita coisa adicional. Foi esse processo de incrementa, decrementa e verifica se é 0 que eu comentei. Não coleto estruturas cíclicas. No próximo slide eu vou mostrar uma figura para vocês entenderem melhor, certo? Ele não trata da fragmentação. Ele só tira os dados da memória e vai deixando os buracos ali. No caso da estrutura cíclica, imaginem aqui nós temos um objeto, esse objeto aponta para cá. Esse aponta para ele, que aponta para esse, que aponta para esse. Então, se vocês pararem para ver, todo objeto aqui ele tem um contador diferente de 0. Esse objeto tem um contador 2, porque ele pode ser acessado de 2 lugares diferentes. Esse tem um contador 1, esse tem um contador 1. Nenhum desses objetos vai ser eliminado da memória. Só porque, se eu não tenho lá na minha área estática, certo, algum ponteiro para um desses 3 objetos, como é que eu vou fazer para acessar eles? Então, na verdade, esses 3 objetos aqui estão inalcançáveis. Só porque o nosso coletor de lixo não sabe disso e não tem como saber disso. Então, essa é uma desvantagem da contagem por referência. A outra abordagem é a coleta por rastreamento. O que acontece? De tempos em tempos, certo? É feito um rastreamento para ver o que pode ser retirado e o que não pode ser retirado da memória. De quanto em quanto tempo isso é feito? Normalmente, quando a gente esgota o espaço livre, ou até normalmente um pouco antes, né? Quando ele fica abaixo de um determinado valor. Então, quando eu tenho um percentual de memória ali muito baixo, livre, ele vai fazer essa pausa e ele vai verificar o que ele pode retirar. Nós temos algumas vantagens na coleta por rastreamento. Ele não gera um custo adicional a cada instrução. Aquilo que eu comentei antes. Ele não fica somando, incrementando e decrementando contadores, certo? O programa flui normalmente sem nenhuma intervenção do coletor. Outra vantagem, ele possibilita a redução da fragmentação. Quando ele faz essa parada e tira tudo que não precisa, ele pode reorganizar os dados e juntar, vamos dizer assim, para reduzir a fragmentação. A grande desvantagem é, na hora que ele para fazer isso, ele pode dar aquelas engasgadas no programa, porque não é uma tarefa tão simples, ele vai ter que verificar muitas informações, reposicionar, e isso pode dar aquelas engasgadas. Então essa é uma desvantagem do rastreamento. O rastreamento, existe dentro do rastreamento uma abordagem que a gente chama de coletor de lixo com pausa curta. O que esse coletor de lixo com pausa curta faz? Ele tenta dividir aquela tarefa que eu comentei no slide anterior, que pode gerar engasgadas no sistema, em intervalos um pouco menores, certo? Para que essa tarefa não seja tão perceptível assim para quem está utilizando o programa. Um dos princípios do coletor de lixo com pausa curta é o seguinte: ele não pode coletar, aquilo que não é lixo, isso é óbvio. Ele não pode tirar da memória aquilo que é útil. Entretanto, ele não precisa coletar tudo o que é lixo em uma única rodada. Ou seja, ele vai tirar o que é lixo, mas não vai tirar todo o lixo. Ele pode deixar alguma coisa ali. E às vezes é melhor deixar alguma coisa para trás,
para a gente ganhar tempo de processamento. Existem duas formas de nós fazermos a coleta de lixo com pausa curta. É o que nós chamamos de coleta incremental, certo? Que ele faz uma análise de alcançabilidade em etapas, então ele divide no tempo o processo. E temos também a coleta parcial, que vai analisar apenas parte dos objetos, de acordo com uma determinada classificação, que é a divisão no espaço. Vamos ver como essas duas aqui funcionam. A coleta incremental, como eu falei, ela vai dividir a análise de alcançabilidade em etapas. Ele é um processo conservador, porque ele superestima o conjunto de objetos alcançáveis, ou seja, ele pode deixar lixo ali, tá? Só que ele não vai deixar nenhum lixo que não esteja alcançável no início da coleta. A gente já vai entender isso um pouquinho melhor na próxima figura. Ele pode deixar algum lixo, mas não é qualquer lixo que ele pode deixar ali. E como é que ele funciona? Ele vai processar o conjunto raiz. O que é o conjunto raiz? São lá os nossos dados estáticos em um único passo. E depois ele vai processando, né, ele vai intercalando o rastreamento com as ações de execução do programa, que são ações que podem mudar os status dos objetos. Vamos imaginar essa figura aqui, ó. Cada quadrado é um objeto, e cada ligação dessas é um ponteiro. Então, aqui em cima, nos dados estáticos, estão o conjunto raiz, que são as variáveis estáticas. Aqui nós temos que uma variável que aponta para este quadrado, outra para este e outra para este objeto aqui. Então, o que ele vai fazer no início? Ele vai dizer que esses três objetos aqui são alcançáveis. Ó. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro são objetos alcançáveis. Aí, o nosso programa continua rodando. Depois ele para e ele dá mais uma analisada. Então ele disse que esses dois objetos aqui de baixo são alcançáveis e esse aqui também é alcançável, certo? Volta para a execução do programa. Então notem que eu estou intercalando. Um pouquinho o coletor analisa e um pouquinho o programa roda normalmente. De repente, ó, essa associação que eu marquei com X aqui, ela foi eliminada. Se essa associação for eliminada, esse objeto que está aqui embaixo deixou de ser alcançável. Mas, no começo, né, no primeiro momento que ele fez a análise, este objeto ainda era alcançável. E depois ele terminou a análise em todos os objetos e concluiu que esse quadrado aqui, que não tem associação nenhuma, ele não era alcançável por lugar nenhum. Não tinha nenhuma forma de eu chegar até ele. Então, o que o coletor vai fazer? Ele vai eliminar esse objeto aqui, ó. Está com a observação, objeto eliminado na primeira verificação. Então, como este objeto aqui, ele não podia ser alcançável desde o momento que eu iniciei a minha análise de alcançabilidade, com certeza ele vai ser eliminado da memória. Agora, o que lixo ele pode deixar? Esse aqui que está marcado com objeto eliminado na segunda verificação. O porquê que esse lixo pode ficar? Porque quando eu iniciei a análise de alcançabilidade, ele ainda era alcançável. Ele deixou de ser alcançável no meio do processo. Por isso que ele ficou. Agora, quando eu terminei a primeira rodada, na segunda rodada de verificação, quando ele começar, esse segundo objeto não vai ser mais alcançável. Então, ele vai ser eliminado também. Isso que acontece aquilo que eu comentei antes. Ele só tira o que é lixo, mas ele deixa algum lixo para trás. Mas não é qualquer lixo que ele pode deixar para trás. É só aquele que era alcançável no início do processo. Agora, na segunda vez, como esse quadrado aqui de baixo e do meio, né, e não pode ser alcançado na execução do processo, aí ele já vai eliminar esse segundo também. A segunda abordagem, que é de coleta, né, de pausa curta, é o que a gente chama de coleta de lixo generativo ou parcial. A ideia dela surgiu de um estudo de que 80 a 98% dos objetos morrem cedo. Ou seja, a gente cria, usa e já elimina. E aí, qual é a ideia? O RIP ele é dividido em partições. Quando um objeto é criado, eles são alocados na partição 0. O objeto recém-criado vai para a partição 0. Quando a partição 0 se enche de lixo, o que o coletor faz? Até então o coletor não tinha trabalhado ainda.
Quando ela está cheia de lixo, aí o coletor vai lá, vai fazer uma análise de alcançabilidade, vai ver quem ainda é alcançável e quem não é. Aqueles que não forem alcançáveis, eles vão ser retirados da memória. E os que são alcançáveis passam para a partição 1. Por quê? Porque como esses objetos sobreviveram, né, no início, a chance que eles fiquem mais tempo na memória agora é maior do que os novos objetos que eu vou criar. Aí o programa volta a rodar. A partição 0 está vazia. Começamos a criar objetos novos, vão todos para a partição 0. Quando a partição 0 está cheia de novo, ele vai fazer o mesmo processo. Elimina os que não são usados e os que são vão para a partição 1. Aqueles objetos que já estavam na partição 1, lá desde a primeira retirada, eu não preciso verificar, certo? Porque a chance deles serem eliminados agora é menor do que os objetos recém-criados. E esse processo de encher a partição 0, elimina, pegou o que sobra e joga para a partição 1, acontece até que a partição 1 esteja cheia. Quando a partição 1 estiver cheia, esse processo é recursivo, vai acontecer a mesma coisa. O coletor vai limpar a partição 1, ver quem precisa ficar, quem não precisa ele elimina, e quem precisa ficar vai para a partição 2. E aí a partição 0 e 1 ficaram vazias. E novamente o programa volta a rodar, certo? Colocando os novos objetos na partição 0. Então as partições inferiores, né, 0, 1, que é onde vai estar a maioria do lixo, elas são verificadas com maior frequência. Né? Em função dessa característica aqui que de 80% a 98% dos objetos morrem cedo. E as partições mais para frente, que tem aqueles objetos que duram mais tempo, que têm menos chance de ser eliminados, vão sendo verificadas com menor frequência. A maioria das linguagens de programação atual usa também um algoritmo híbrido, né, que mistura coleta de lixo generativo, né, trabalhando com essa abordagem de divisão no espaço, com a análise de alcançabilidade que a gente viu antes ali, fazendo a divisão em etapas no tempo. Assim, nós encerramos a aula de hoje, né, onde nós revisamos como a memória é organizada durante a execução do programa. Então, nós vimos que nós temos, primeiro, um bloco onde são armazenadas as instruções de código, os comandos. Esse bloco tem tamanho fixo. Vimos que a segunda parte é o bloco que fica armazenados os dados estáticos, né, que são as variáveis estáticas e globais do programa, que também não vai variar ao longo da execução. Vimos que daí nós temos a área do heap, que é onde são guardados os dados dinâmicos, né, qualquer objeto que a gente instancia, qualquer variável que nós instanciamos por comandos como alloc, malloc, new, os dados são armazenados no heap. E vimos que tem a pilha também, que é onde são armazenados os registros de ativação cada vez que uma função é chamada. E esse registro é retirado da pilha cada vez que a função é encerrada. Vimos também, né, o segundo objetivo, compreender o funcionamento da pilha de controles. Então nós vimos quais são os dados que são armazenados cada vez que a função é chamada, né, no registro de ativação, como variáveis locais, dados temporários, parâmetros, o valor de retorno, o endereço para onde eu devo voltar quando a função é terminada e assim por diante. E assim, quando a função termina, esse registro é tirado da pilha e volta o controle para a função anterior. E conhecer os algoritmos básicos para gerenciamento de memória. Então, nós vimos que o gerenciamento de memória ele tem duas funções, o processo de alocar e desalocar memória. A alocação pode ser feita por algoritmos como First Fit, Next Fit e o Best Fit. Vimos que o First é rápido no início, mas gera muita fragmentação. O Best Fit ele reduz a fragmentação, é um pouco mais lento no início, né, em relação ao First, mas no final seu desempenho acaba sendo melhor. E vimos também o Next Fit, que é aquele que procura alocar os dados próximos, né? Se eu estou alocando um novo dado agora, eu vou colocar próximo do último dado que eu aloquei, porque provavelmente, pelo princípio da localidade, eles vão ser utilizados perto também, né, em uma determinada instrução. E com relação a desalocar espaços de memória, nós vimos que algumas linguagens trabalham com um processo manual,
né, de eliminação do lixo da memória, então fica a critério do programador, e outras trabalham com coleta automática de lixo, sendo a mais famosa o Java, mas hoje temos Python e uma série de outras linguagens que também fazem isso. Dentro da coleta de lixo, a gente viu a coleta por contagem de referência, que tem como vantagem que cada vez que o objeto zera as referências, eu já posso eliminar da memória, eu não tenho paradas, porque o meu processamento é feito a cada nova instrução. Só porque isso também acaba sendo uma desvantagem, porque eu agrego uma complexidade no desenvolvimento do coletor. Por isso, a gente viu também os algoritmos de rastreamento, que daí pode se dividir no espaço ou no tempo, né, que são os algoritmos que analisam a alcançabilidade para ver que objeto é alcançável ou não, né, através ou de etapas sucessivas, ou através da divisão do heap em compartimentos, como a gente viu no algoritmo de coleta de lixo generativo. E assim nós encerramos essa aula sobre ambientes em tempo de execução, e no próximo vídeo nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o código objeto gerado pelo compilador. Até lá!